Basicamente, de 6 em 6 meses a gente pinta o cenário de verde para falar do Linux Mint, que é uma das minhas distros Linux favoritas. Foi o meu sistema padrão por vários anos, mas eu estranharia se você, que costuma acompanhar apenas os lançamentos esporádicos, mas não usa todo dia, olhasse para o novo Linux Mint ou olhasse até para o Linux Mint de 6 anos atrás e pensasse que é praticamente a mesma coisa. O Linux Mint trouxe várias novidades nesses últimos lançamentos recentes, mas nessa edição em particular, que nesse momento ainda está em beta, e pelo histórico do projeto não deve receber alterações até o seu lançamento final, temos mais uma vez um monte de melhorias invisíveis aos olhos mais leigos, mas que eu vou mostrar para você em detalhes ao longo da review de hoje, juntamente com benchmarks que me surpreenderam positivamente, confesso, e você não perde por esperar. Uma novidade muito visível aqui é o nosso novo apoiador, o pessoal do Pretium. Você já ouviu falar? Pretium está chegando na América Latina como um dos bootcamps de tecnologia com melhores avaliações nos Estados Unidos. Tudo 100% online, com cursos para você atualizar a sua carreira nas áreas de análise e ciência de dados, além da área de desenvolvimento web, com material acessível até para você que não tem muita experiência no cenário ainda. Esses bootcamps tendem a ser bem práticos assim, e voltados às necessidades do mercado, algo que é essencial para você conseguir se posicionar profissionalmente, quem sabe pela primeira vez. Mas a real é que pode ser útil até para você que já trabalha com isso também e quer, quem sabe, dar uma atualizada aí nas suas skills e ver se elas ainda estão batendo aí com as demandas do mercado. Você pode saber mais no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem um webinar gratuito que você pode conferir para entender como tudo funciona. Acho que você pode curtir e para melhorar, você que acompanha o GeoLinux ainda pode fazer os bootcamps com 25% de desconto, só usar o cupom GeoLinux. Fazer uma análise do Linux Mint 21 e comparar com a sua versão imediatamente anterior, a 20.3, a qual nós temos review aqui no canal também, altamente aconselhada para você aí que está meio por fora do que o Mint vem fazendo nos últimos tempos, inclusive, é muito parecido com brincar com aquele jogo de 7 erros, tá ligado? Você simplesmente tem que saber onde olhar para ver as diferenças. A instalação permanece basicamente a mesma, usando o instalador YubiKey lá do Ubuntu. Chegando na interface gráfica, o desktop é basicamente o mesmo também, tem apenas wallpapers novos, muito bonitos, como sempre. Geralmente são artes e fotos de artistas do Unsplash. E assim, a versão 21 do Mint vem com o codinome Vanessa, um nome muito comum aqui no Brasil que permite infinitas trolladas com as Vanessas que vocês conhecem por aí. Caso você tenha curtido algum desses wallpapers, uma dica legal é olhar o nome do artista que fica embaixo das imagens e procurar pelo usuário deles lá no Unsplash. Não só você vai encontrar a foto original, como vai encontrar muitas outras igualmente bonitas, provavelmente com a mesma vibe. Se você circular ali pelo menu, não vai encontrar nada de novo, provavelmente. Se você olhar na central de controle, não tem um ícone ou não tem nenhum tema novo, não tem cores novas, ao menos se comparado com a versão 20.3. Então, o que foi que mudou exatamente? Bom, para isso a gente precisa ir para o mundo invertido, é lá que estão os segredos, meus amigos. Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal de Windows. Hoje a gente vai fazer uma coisa, falar sobre Linux, esse pinguim aqui. Ok, não era esse o mundo invertido que eu me referia. É que as novidades do Linux Mint estão todas debaixo do capô, como se fala. São pequenos ajustes e lapidações no sistema que podem fazer a diferença às vezes. Talvez a que visualmente seja mais notável, mais proeminente, é o gerenciador de Bluetooth. Se você não usa Bluetooth no seu Linux Mint, isso não vai te afetar em absolutamente nada. Mas se você usa, agora você vai usar um software chamado Blueman, no lugar do antigo Blueberry que o Linux Mint utilizava. Tecnicamente, eles cumprem a exata mesma finalidade. A mudança ocorreu porque o Blueberry depende diretamente da stack do GNOME para funcionar, enquanto o Blueman é agnóstico de desktop environment, então se torna mais fácil do Linux Mint adicionar. Foi uma mudança na base da praticidade para os desenvolvedores do Mint, não para os usuários. Mas no fim das contas você pode até ver algum benefício, já que apesar de claramente ser um software à parte, com um design diferente do Cinnamon e do restante, ele tem alguns recursos mais detalhados até no que diz respeito à gerência de dispositivos Bluetooth. O gestor de arquivos Nemo também tem algumas novidades bem específicas. Sabe quando você tem arquivos numa pasta e você consegue ver as prévias dele, como quando você tem, sei lá, imagens de qualquer tipo?
O Nemo está melhorando o suporte a MIME types de AppImage, EPUB, MP3, imagens em formato RAW e imagens em WebP. Isso significa que, em tese, você deve ver essas miniaturas em mais arquivos quando esses metadados estiverem disponíveis neles, pelo menos. Eu acho isso particularmente interessante com os AppImages, né, que funciona melhor aí para dar essa noção de um aplicativo portátil. Eu baixei 2 aqui para testar, mas um deles, o do Kdenlive, não mostrou corretamente a imagem ainda. Essa integração seria muito bem-vinda em todos os ambientes gráficos, não só no Nemo, não só no Cinnamon, mas depende da colaboração dos desenvolvedores das distros e dos softwares também, e da popularização dos próprios AppImages. Ainda assim, é um passo na direção correta. Outra novidade vem em um app que já era incluso no Linux Mint, o Stick Notes. Eu acho esse tipo de anotação muito pouco produtiva, para ser sincero, essas notas autoadesivas, mas aparentemente tem gente que curte. E o Mint investiu um tempo nessa nova versão para que você tenha uma criação de notas com cores randômicas, sem repetir elas tão frequentemente. Por padrão, ele só cria notinhas amarelas, mas se nas configurações do app você selecionar a opção percorrer as cores, você vai ter um belo arco-íris de notas autoadesivas aí no seu desktop, sempre que criar uma nova. Voltando às novidades, um dos meus softwares de backup favoritos, o TimeShift, agora faz parte da família de X-Apps do Linux Mint e passa a ser mantido pela equipe do Mint também. Para você que não conhece muito bem, X-Apps é uma família de aplicativos que o Linux Mint desenvolveu com editores de texto, agora o TimeShift também, o visualizador de imagens, o Pix que eu mencionei agora, entre outros que são cross-desktop entre as versões que eles mantêm, que funcionam no Mate, que funcionam no XFCE, que funcionam no Cinnamon. Assim eles precisam fazer utilitários uma única vez, né, para todos os 3 sistemas. Mas voltando ao assunto do aplicativo de backup, apesar de continuar compatível com outras distribuições, o TimeShift foi incorporado a algumas versões como o software oficial de snapshots e backups incrementais do Linux Mint, integrado no próprio gestor de atualizações, inclusive. É realmente um ótimo software, nós temos até alguns vídeos aqui no canal que falam sobre ele, que explicam como ele funciona se você tiver interesse em ver. Mais uma novidade dessa versão do Mint é um ícone de engrenagem que funciona como uma notificação para informar quando tarefas de automação estão ocorrendo ali em segundo plano. Geralmente no caso de você ter configurado o sistema para fazer backup automaticamente lá com o TimeShift ou para atualizar automaticamente no atualizador de programas. É meio que uma notificação para te informar que alguma coisa está acontecendo. Um pequeno detalhe interessante que aparece ali na barra de tarefas. Dentro dos próprios X-Apps nós temos algumas pequenas melhorias conforme a documentação informa, com correções de bugs também. O modo rsync do TimeShift agora calcula se você tem espaço suficiente por conta do backup anterior para poder fazer o novo. Algo que pensando agora é esquisito que não fizesse antes, né? Eu nem fazia ideia. O leitor de documentos agora permite anotações, as transições do app de fotografias estão mais suaves e é meio que isso. O Arpinator, aquele software para transferir arquivos, agora mostra links para versões de Android e iOS, além da versão de Windows, quando não encontrar nenhum dispositivo para compartilhar os dados. E vale lembrar que o Arpinator está disponível via Flatpak para qualquer distro Linux também. O Mint 21 chega com o Cinnamon 5.4 como interface principal, as versões Mate e XFCE geralmente vêm um pouco depois, e a versão Debian Edition do Mint vem ainda mais tarde. Essa versão do Cinnamon aí recebeu um grande rebase no código do seu compositor de janelas, que é o Muffin, que por sua vez é baseado no Mutter, o compositor do GNOME. O Mint agora está usando a versão 3.36, o que é mais novo do que eles usavam antes, mas é relativamente antigo também a essa altura do campeonato. Ao que parece, esse rebase deu bastante trabalho, especialmente porque o GNOME e o Cinnamon, assim como o próprio Mutter e o Muffin, cresceram de formas bem separadas desde o fork que o pessoal do Mint fez lá em 2013. Pelo que os desenvolvedores do Mint informaram, esse rebase vai tornar mais simples a vida deles ao tentarem acompanhar as mudanças que o GNOME fizer no Mutter e incorporar elas no Muffin posteriormente. Então, uma mudança que deu um pouco de trabalho agora, mas que vai ajudar a ter menos trabalho no futuro. Com uma versão atualizada do novo Window Manager, o gestor de displays do GNOME foi adaptado para o Linux Mint e agora é integrado diretamente com o Muffin. Em termos de recursos, não devem ter muitas diferenças, mas em tese, as atualizações que o GNOME fez devem melhorar a performance do Mint um pouco também, meio que indiretamente, coisa que nós veremos aí nos benchmarks logo mais. Juntamente com essas mudanças, nós temos uma melhor compatibilidade com apps que usam GTK4, porém o libadwaita ainda não tem solução no Mint, na verdade nenhuma outra distro que customize o tema. Porém, eles têm mais um ciclo inteiro aí de atualizações para tentar solucionar esse caso.
senão os apps GNOME que o Mint usa vão precisar ser substituídos, ou o sistema vai ficar com apps com visuais completamente diferentes. Ou ainda o próprio Mint vai ter que mudar o seu tema padrão para ficar mais coerente. Enfim, veremos como os próximos capítulos dessa novela se desenrolam, né? É bem comum que a primeira versão de um novo ciclo assim do Linux Mint não traga tantas novidades visíveis mesmo. Geralmente é nesse momento que os desenvolvedores do sistema estão mais ocupados com coisas simplesmente técnicas, como o rebase do próprio sistema. O Linux Mint 20.3 é baseado no Ubuntu 20.04 LTS, lançado em 2020, enquanto o 21 é baseado no 22.04 LTS, o qual a gente tem review aqui no canal e saiu em abril desse ano. Isso traz pra gente novos pacotes no repositório, um novo kernel. O Mint agora usa o kernel 5.15 LTS por padrão, sem opções para mudar de branch no momento lá pelo gestor de kernel que ele tem, mas conforme a LTS do Ubuntu receber novos kernels, ele deve mostrar ali também. O Mint 21 continua usando Shorg, sem indícios de um port para Wayland por enquanto, e deve receber atualizações de segurança graças a Canonical até 2027, assim como o próprio Ubuntu, que é a sua base. Mas em 2024, os desenvolvedores já começam a trabalhar na versão 22 do Mint. Até lá, assim como ocorreu com a edição anterior, a gente deve ter versões intermediárias, né, com o Linux Mint 21.1, 1.2, 1.3, essas provavelmente com mais novidades e, claro, a gente vai trazer todas elas quando os lançamentos vierem. Fica ligado aqui no canal. No blog de Linux a gente faz a cobertura com as novidades do Mint todos os meses, então se você curte a distribuição, favorita lá o nosso blog no seu navegador para ficar informado sobre essas notícias e muitas outras a respeito do mundo tech e open source. Uma coisa interessante que o Mint está tentando implementar é o atualizador entre versões, tipo atualizar do 20.3 e para o 21, que são bases diferentes, num processo que faça esse upgrade sem ter muitas regressões, precisar intervenção manual dos usuários, coisas desse tipo. Isso realmente tem sido um grande desafio ao longo do tempo, e apesar de ser algo tecnicamente possível, geralmente o conselho dos desenvolvedores nesse momento de trocar de versão de rebase é, por fins de estabilidade, fazer backup e instalar a versão nova zerada. Quem sabe isso aconteça ainda nesse ciclo. Veremos. As informações sobre o upgrade devem chegar pouco tempo depois do Mint 21 ser lançado finalmente, o que ainda não tem uma data certa, mas geralmente acontece dentro de um mês, mais ou menos, depois que o beta sai. Para saber até onde esse Linux Mint pode ir em termos de performance, a gente fez alguns testes usando o nosso laptop de testes, e o interessante é que a gente tem vários dados de versões anteriores do Mint também. Então vai ser possível a gente fazer uma mini comparação e entender a evolução que ele teve. No primeiro teste com o Blender, nós temos aqui a versão mais recente do Linux Mint Debian Edition, o LMDE, para você comparar. O sistema definitivamente não se sai mal em nenhuma das cenas renderizadas, tendo performance equivalente a várias outras distros, incluindo algumas que teriam um kernel bem mais recente, como o próprio OpenSUSE, que lidera a maior parte desses testes nesse momento, mas sendo uma opção claramente bem melhor do que o LMDE para essa atividade. No teste da Unengine Superposition, nós podemos ver a evolução em relação ao teste com a versão anterior, e não parece ser nada muito drástico e significativo aqui, mas podem ser alguns pontos a mais provenientes de um kernel um pouco mais recente. O Mint 20.3 usava o 5.13 ainda na época, aliado ao rebase do Window Manager que a gente falou um pouco mais cedo. No Geekbench, a diferença é bem gritante, o que indica que os usuários que atualizarem para essa nova versão vão ter possivelmente o computador um pouco mais performático e responsivo em atividades relacionadas à CPU, tanto em single, mas especialmente em multicore. É mais do que o dobro da pontuação, isso é bem impressionante. Em termos de navegação web, a empolgação já não é tanto assim. Mesmo com tudo novo, incluindo uma edição nova do Firefox, o Mint 21 fica um pouco atrás da sua versão anterior, com uma performance que indica que não devem existir muitas mudanças perceptíveis na sua navegação na internet. Avançando os nossos testes para jogos, admissivelmente, uma bela surpresa com o Mint ficando em segundo lugar em Counter-Strike Global Offensive, especialmente comparado à performance do Mint 20.3, ou seja, com um simples upgrade de versão do sistema, o mesmo hardware aqui rendeu quase uns 20 FPS a mais, aí, mais ou menos, né? Em Shadow of Tomb Raider, Full HD Low, o fritador de performance nesse computador, o Mint 20.1 fica no seleto grupo dos 22, baixando a resolução para 720p, um teste que nós ainda temos poucos concorrentes. Aqui o FPS vai para cima de 30, dividindo ali o segundo lugar com o Ubuntu 22.04 LTS, um sistema que tem a mesma base desse Mint aí, curiosamente, mas que vence o Ubuntu Mate 22.04 LTS, que também tem essa mesma base do Mint.
Enfim, o nosso último teste em games é com o Universe Sandbox, um simulador de universo onde nós temos mais um bom resultado com o Mint 21 dividindo o terceiro lugar com o Big Linux no momento, uma excelente performance. Como você viu, existe uma melhoria de performance em geral do sistema em relação à sua versão anterior, né? Mas não existem grandes mudanças assim estéticas ou de recursos adicionados. Os X-Apps mesmo devem receber esses mesmos upgrades no Mint 20.3 em breve, já que é a mesma aplicação. Deveria você fazer o upgrade da versão 20.3 para 21? Bom, eu acho que esse é um sim fácil de se dar. Não existem downgrades, ao que parece. Para quem usa, é o mesmo Linux Mint que você já ama, com algumas pequenas melhorias e uma nova base de software mais atualizada, o que tende a ser bom também. Porém, essa mudança aí marginal também permite que você faça um upgrade sem pressa nenhuma. Não tem nada muito significativo que você esteja perdendo, não tem nada muito importante do outro lado do update. Você pode esperar a versão 21 sair, dar um mês pelo menos para o pessoal corrigir eventuais bugs que apareçam e aí atualizar, já que as versões 21.1 e as demais que vão chegar são atualizações bem mais triviais do que esse rebase aí. Já para você que está pensando em testar um Mint, quem sabe pela primeira vez, essa é uma versão tão boa quanto a anterior para começar. E o Mint ainda é um ótimo ponto de partida para quem quer começar no Linux efetivamente. E, francamente, é uma distribuição tão prática que muitos usuários avançados gostam de usar ele mesmo já tendo muito conhecimento. Essas melhorias invisíveis do Linux Mint, como eu comentei no início do vídeo, são muito mais comuns em softwares e sistemas operacionais do que talvez você imagine. E elas têm uma grande importância, porque são detalhes não tão visíveis que têm o potencial de melhorar a experiência de usuário em pequenas coisas que as pessoas vão perceber. Do ponto de vista de marketing, porém, a puxada de orelha, de administração de negócios também. É importante que todo novo lançamento tenha alguma coisa que salte aos olhos e desperte interesse. O Mint nunca foi muito bom nisso, mas você talvez como empresário possa tirar lições valiosas para o seu negócio em situações como essa. Se você quiser ver um pouco mais a mudança de tema do Mint que aconteceu na versão anterior, essa sim que saltou muito aos olhos, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo na próxima, valeu e falou!